Pensando no cardápio natalino, a sugestão desta sexta-feira é um dos pratos mais tradicionais da época. Veja como fazer um delicioso panetone. Oi, meu nome é Mariana, eu sou professora de gastronomia da Unipam. Hoje a gente vai fazer uma receita, como vocês podem ver aqui, algumas frutinhas cristalizadas e uvas passas devem te lembrar alguma receita bem natalina, que é o panetone, que é bem tradicional nessa época. Para me ajudar, a Marisa está aqui, ela é estudante do nosso curso. Para fazer a massa do panetone com frutas cristalizadas, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 400 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de açúcar, 2,5 gramas de sal, 90 gramas de gemas, 20 gramas de leite em pó, 75 gramas de manteiga, 100 ml de água, 5 gramas de essência de panetone, 200 gramas de frutas cristalizadas, 150 gramas de uvas passas. Para fazer a esponja, você vai precisar de 100 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de fermento fresco e 100 ml de água. Para a gente começar essa receita, a gente vai fazer uma esponja, que é o que a gente chama que é o fermento ativo. Então o fermentinho ele está aqui dormindo, então a gente vai misturar ele na água, dissolver ele bem. A hora que ele não tiver mais essas bolotinhas, ele está bem dissolvido e pode ser misturado na farinha de trigo. Vai ficar uma massa bem espessa, mas dá para misturar com a colher. Quando toda a farinha tiver sido incorporada e não estiver vendo mais nenhuma parte branca, a nossa massinha já está pronta, a nossa esponja. Já está, exatamente, soltou do bowl, então tá ótimo. A gente pode passar um filme plástico, deixar ela descansando. Para a segunda parte da massa, a gente pesou todos os ingredientes aqui. E o que a gente vai fazer é misturar tudo na tigela da batedeira. Se quiser fazer na mão, dá também, mas dá um pouquinho mais de trabalho e vai demorar um pouquinho mais de tempo. Então a gente vai misturar os secos primeiro. Então farinha de trigo, açúcar, sal, leite em pó. E a gente vai colocar ali na batedeira só para ela dar uma misturadinha. O que a gente vai fazer agora é misturar as gemas, a água e a essência de panetone. A essência de panetone a gente encontra em loja de confeitaria, é muito fácil de achar, principalmente nessa época. Como vocês podem observar, ela fica com uma estrutura esponjosa, ó, cheia de ar. Exatamente, ela acaba dobrando um pouco de tamanho e ela fica bem esponjosa, assim, bastante ar incorporado. Então a gente vai misturar isso aqui na massa também. A princípio a gente vai bater numa velocidade bem baixa até os ingredientes começarem a incorporar. Depois que todos os ingredientes incorporarem na massa, você não vê mais nenhuma farinha solta por ali, a gente vai começar a acrescentar os cubinhos de manteiga. Ligar a batedeira na velocidade baixa e acrescentando um cubinho de cada vez. Espera ele se incorporando e aí acrescenta outro cubinho até que a manteiga acabe. O ponto que a gente quer da massa é uma massa mais ou menos assim. Ela está bem elástica, ó. E se a gente pegar um pedacinho dela, você está vendo que ela gruda bastante no dedo e você consegue, que a gente chama de ponto de véu, você consegue esticar ela e ela ficar um pouquinho transparente antes de rasgar. E a gente vai acrescentar agora, em velocidade baixa, as frutas cristalizadas e as uvas passas. Agora que a gente já misturou todas as frutinhas, e a gente vai dividir essa massa em duas porções. Para duas forminhas, essa forminha é do tamanho de 500 gramas e colocar em cada forminha para ela poder crescer. Com a mão a gente vai como se fosse empurrando a massa aqui para dentro e deixando a parte de cima bem lisa. Ó, ela vai ficando mais lisinha aqui, bem arredondada. E a gente vai colocar essa massa assim dentro da forminha de papel. Mais ou menos umas 3 horas é o tempo que demora para crescer a massa de panetone. Quando ela atingir mais ou menos aqui a altura da forminha de papel, é a hora que a gente pode levar para assar. Então, para a gente acelerar esse processo, o que a gente faz? No forno ainda desligado, antes de pré-aquecer ele, a gente coloca uma panela com água fervente. Então, a gente coloca uma panela com mais ou menos metade de água, coloca ela para ferver e coloca essa panela quente lá no forno. E a gente pega a nossa assadeira com a massa e coloca a massa lá dentro. Você, então, cria como se fosse uma estufa, com um pouco mais de umidade e um pouco mais de calor, que vai fazer com que a massa cresça mais rápido. E aí, então, a hora que ela atingir o nosso ponto de crescimento, a gente coloca no forno para finalizar. Assim que seu panetone estiver bem dourado no forno, é hora de tirar, esperar esfriar um pouquinho e degustar, que é a melhor parte, né? Aqui, ó, ele fica bem cheio de frutinha.
Uma massa bem macia, bem aeradinha, deliciosa.